querida, tudo bem com vocês? A Prof está aqui para uma aula de história. Lembra quando a gente estava falando sobre coisas antigas, sobre memória? Falamos até sobre museu. Isso mesmo, um museu é onde guarda as lembranças do quê? De uma sociedade. Quer dizer, de uma cidade, das pessoas que moram ali, das pessoas que construíram aquele lugar. Nós temos museu também do quê? Museus de objetos, de pessoas importantes. Temos museu de animais, temos museu de dinossauros, né, que conta a história dos dinossauros. Então tem vários tipos de museu. Museus grandes, enormes, pelo mundo inteiro, onde tem coisas do Egito, pirâmides, faraó. Nossa, eu gostaria muito de ir num museu desse, aonde tem aquelas múmias. Tem gente que tem medo, mas eu gostaria muito de conhecer um museu desse. Legal, muito legal. Eu vejo na televisão, na internet, mas pessoalmente eu nunca pude conhecer. Mas hoje nós vamos continuar falando de coisas antigas. Exatamente, coisas antigas. Coisas que para vocês agora, do tempo da minha avó, já é antigo. Mas tem coisas antigas do tempo da minha avó, da minha bisavó, de lá atrás que eu nunca nem vi. Coisas que as pessoas usavam que hoje, nem usa mais. Vocês sabiam que nas casas das pessoas não tinha energia elétrica? É verdade, não tinha essa facilidade da gente ir lá acender a lâmpada, não tinha energia para ter televisão, não tinha nada disso. As coisas eram bem assim, precárias, as pessoas tinham que acender velas, acender lampião, depois é que veio o lampião ainda. Muito bem, hoje não, hoje a gente tem a luz, né, a lâmpada de LED, tem luz para tudo quanto é lado, tem micro-ondas que é só apertar um botão. Antes, as mamães, sabe, as vovós, sabe como que elas faziam? Muito antigamente, mas hoje ainda tem, as pessoas gostariam de ter em casa, na área gourmet, aí elas mandam fazer fogão a lenha. Fogão a lenha significa que você tem que colocar lenha, madeira, né? Lá no fogão, acender aquele foguinho para fazer comida. Olha que trabalho! Ir lá, cortar a lenha, arrumar, colocar fogo, esperar pegar o fogo. Hoje não, a gente vai, aperta o botãozinho, pá, e liga o nosso fogão. Ou risca o fósforo e liga o nosso fogão. Não é assim? Mas antigamente não. E eu vou mostrar aqui para vocês um fogão a lenha. Olha só, precisava da madeira para poder acender o fogo para fazer comida. Olha o trabalhão. E depois, quando ia acabando o fogo, tinha que acender, colocar mais madeirinha, acender de novo. E agora a gente tem o forno elétrico que é ligado na tomada. Nós temos o micro-ondas, nós temos muitas facilidades. Muitos anos atrás também não existia geladeira, então não podia fazer comida que você guardava no outro dia, tinha que ir comprando aos poucos. Água gelada? Não tinha água gelada, porque não tinha geladeira. Sabe que quando eles colocavam? Em potes de barro. Isso, no pote de barro, que daí a água ficava bem fresquinha. Hoje a gente tem geladeira, faz gelo, coloca sorvete. Olha só como tá boa. Só que tem objetos que, como a professora falou, que eles foram se transformando e ficando melhores, e outros que nem existem mais. Por exemplo, aqui na página 50 tá falando assim, objetos que ainda usamos e objetos que não usamos mais. São os adesivos que você tem lá no final, na página 147. O que você vai fazer? Você vai olhar aqueles adesivos, igual a professora ensinou, tirar, colocar no cantinho, você pode colocar no cantinho da mesa onde você está fazendo tarefa e observar aqueles objetos. O que nós usamos hoje? Lá tem um computador. Nós usamos o computador? Sim, nós usamos o computador. Então vocês vão olhar e vão colocar. Por exemplo, antigamente eles usavam pena de animal, de galinha, assim, umas penas, e fazia uma pontinha bem fininha e colocava na tinta para escrever. Hoje a gente precisa disso?
Claro que não. A gente tem caneta, canetinha, lápis, borracha, apontador, tudo coisas bem diferentes e coisas bem lindas, né? Eu lembro que tinha gente com lápis enfeitado, colorido, borracha, apontador, mas muito dos antigamente eles usavam essa peninha. Hoje não se usa mais, não se usa. Então isso é uma das coisas que nós não usamos. Agora, a professora não pode falar todos, mas vocês vão olhar esses objetos e coisas que nós usamos e coisas que nós não usamos. Tem objetos lá que talvez você não conheça, então você vai precisar pedir ajuda de um adulto para falar: o que é isso aqui? É um disquete, para que você usava o disquete? Ah, isso aqui é um iPod, para que serve o iPod? Então, eles vão te ajudar e vocês vão ver coisas que nós usávamos e não usa mais e coisas que a gente usa até hoje, ok? Na outra página, a página 51, vocês vão observar duas famílias. Tem o pai, a mãe e um filho. O outro tem uma menininha. E vocês vão observar a casa deles. Qual era a casa antiga? Qual era a casa moderna? A casa de hoje. Lembra que a professora disse que a casa antiga não tinha lâmpada? Eles usavam velas, usavam lamparinas, usavam também lampião. Hoje não, hoje a gente usa lâmpadas, luminárias, né? Então vocês vão escrever lá o que cada família está usando, observar a cena, a diferença das cenas. E olha só que legal, há mais de 100 anos as pessoas utilizavam velas, lamparinas para iluminar suas casas, foi o que eu acabei de falar. Com a descoberta da lâmpada elétrica pelo norte-americano Thomas Edison em 1879, outros aparelhos que também utilizavam eletricidade foram inventados. Então olha só, se antes não tinha eletricidade, não tinha fio e tomadinha, então não existia o quê? Não existia ventilador, não existia o quê? Ar-condicionado, liquidificador, batedeira, televisão. Então, o que você vai prestar atenção, crianças? Vocês vão prestar atenção assim: quais são os objetos que precisam de energia elétrica? Quais são os objetos eletrodomésticos que a gente precisa ligar na tomada para que ele funcione? O que precisa ligar na tomada para que ele funcione? Aí você vai falar assim: não, o celular não precisa ligar na tomada. Mas para ele carregar na bateria dele, o carregador tem que estar onde? Na tomada. Ou tem que estar no carro, então ele também precisa de energia passando ali para carregar o seu celular, o notebook, o computador, ok? Então vocês vão escrever aqui, ó, que outros aparelhos elétricos utilizamos hoje em dia. Você tem que escrever pelo menos quatro objetos elétricos, aparelhos elétricos que precisam ser ligados na tomada. Eu já dei algumas dicas aqui, tá bom? Você vai precisar de 4, no mínimo, você vai ter que colocar, tá? Então você vai observar na sua casa o que precisa na tomada. Aí você olha, esse aqui é um objeto, é um aparelho elétrico. O que precisa na tomada? O que precisa de energia? Aí você vai perguntando, se você não souber, você vai perguntando para a mamãe. O que tem na cozinha que precisa de energia elétrica? O que tem no banheiro que precisa de energia elétrica? Tem coisas no banheiro que precisa de energia elétrica. Eu quero ver se você descobre. O que no meu quarto tem que precisa de energia elétrica? Olha como a energia é importante. Vocês sabiam que esses dias acabou a energia, não acabou? Acabou a energia do bairro, né? Campo Grande ficou sem energia, todo mundo... Aí desliga a televisão, desliga o computador que está sem bateria, desliga a geladeira, desliga o micro-ondas, máquina de lavar. Olha tantas dicas que eu estou dando, tá bom? Então você vai pegar 4 desses aparelhos e escrever aqui para a professora, no mínimo, tá bom? E como deveria ser a vida no passado sem os aparelhos elétricos que temos hoje? E essa questão aqui, nós vamos deixar, sabe para quê? Para o dia do nosso Zoom. Nós vamos falar como será que era aquele tempo que não tinha energia elétrica. Como que as pessoas viviam? O que elas faziam? O que você faria se não tivesse televisão para assistir? Como será que a mamãe faria para passar a roupinha, se o ferro vai na tomada? E para lavar roupa? A gente coloca tudo na máquina, né? Eu coloquei roupa para bater, eu coloquei roupa para lavar e a máquina lava sozinha. Porque ela está ligada na tomada.
E se eu não tivesse energia elétrica, como que eu ia fazer tudo isso? Então essa atividade nós vamos fazer na aula de Zoom, tá bom? Então olha só, aqui nós ficamos com a nossa aula de história sobre objetos antigos, tá bom? E objetos e aparelhos que precisam de eletricidade, tá bom? Que precisa de eletricidade. Dá uma olhadinha aí na sua casa, vê se você consegue descobrir e reconhecer aparelhos que precisam de energia elétrica, tá bom? Ó, um beijo cheio de energia para você, não elétrica, zzz, né? Não pode colocar dedo na tomada, senão faz zzz, vai tomar um choque elétrico, não é mesmo? Mas um beijo para você, fique com Deus e até a próxima aula.